a função social do lucro. Por que o empreendedor é o herói da liberdade? Mises revela o papel vital do lucro para o progresso da civilização e destrói os mitos morais que condenam quem gera riqueza. O lucro é um problema ou uma solução? Poucos conceitos são tão mal compreendidos e, ao mesmo tempo, tão essenciais quanto o lucro. Na mídia, nas escolas e até na política, o lucro costuma ser retratado como ganância, exploração ou privilégio. Mas será que isso é verdade? No capítulo 8 de Ação Humana, Ludwig von Mises apresenta uma visão libertadora e racional. O lucro é a bússola do progresso e o maior instrumento de coordenação social que a humanidade já criou. Entender a função social do lucro é entender por que os empreendedores não apenas enriquecem, eles salvam sociedades da estagnação. Lucro para Mises. Lucro é o sinal de que os recursos escassos foram usados da maneira mais eficiente para atender às necessidades das pessoas. Quem lucra é quem conseguiu, por meio da ação empreendedora, antecipar demandas reais e produzir valor onde antes havia escassez ou desordem. O lucro, portanto, não é apenas uma recompensa. É a validação social de uma escolha produtiva correta. A base da economia de mercado repousa sobre o conceito de lucro e prejuízo. Esses dois elementos são fundamentais para garantir que os recursos, sempre escassos, sejam alocados da forma mais racional e eficiente possível. Sem essa sinalização econômica, estaríamos condenados a desperdiçar trabalho, capital e tempo com atividades que não respondem aos desejos e necessidades reais da sociedade. Lucro não é privilégio, é resultado da ação bem-sucedida. Ao contrário do que muitos pensam, o lucro não vem da sorte, nem de exploração, nem de heranças políticas. Lucro é o resultado de uma decisão arriscada, de uma visão acertada e da capacidade de organizar recursos melhor que os outros. Lucro é o que ocorre quando o empreendedor consegue comprar os meios de produção a um preço inferior ao valor que os consumidores estão dispostos a pagar pelo produto final. Essa diferença, que parece simples, é o resultado de inúmeros cálculos, previsões e riscos assumidos. O lucro é o prêmio que a sociedade concede a quem resolve seus problemas com eficiência. Se errar, o empreendedor incorre em prejuízo, e este prejuízo é a maneira do mercado expulsar os maus alocadores de capital. A justiça do lucro, segundo Mises, está na sua lógica de mercado. Ele não é garantido, e só existe quando há sucesso em servir os outros. O empreendedor como agente da mudança. O empreendedor, para Mises, é uma figura central na economia. Ele é mais do que um gestor ou investidor. Ele é um visionário. Ele identifica falhas, antecipa desejos, conecta recursos e entrega soluções. Onde outros veem risco, ele enxerga oportunidade. E o resultado disso, quando bem-sucedido, é o lucro. Não é o governo, nem os sindicatos, nem a burocracia que melhora o padrão de vida das pessoas. É o empreendedor guiado pelo sinal dos lucros e prejuízos. Os avanços em transporte, alimentação, tecnologia, saúde, comunicação, todos eles vieram de ações empreendedoras, guiadas pelo interesse legítimo em prosperar. A figura do empreendedor, portanto, está intimamente ligada à evolução social. Ele é, como bem aponta Mises, o verdadeiro agente da civilização. Lucro e prejuízo como mecanismos de coordenação econômica. Mises demonstra que lucro e prejuízo não são apenas recompensas ou punições. São mecanismos de feedback. Eles transmitem informações críticas sobre o que deve ser continuado e o que precisa ser corrigido. Se o lucro indica que os recursos estão sendo bem usados, o prejuízo mostra o oposto. Essa lógica econômica cria um sistema de autorregulação, em que os maus gestores são eliminados e os bons são promovidos pela escolha voluntária dos consumidores. Não há espaço para favoritismo nesse ambiente. Quem acerta, prospera. Quem erra, aprende ou sai do jogo. Imagine uma sociedade sem essa lógica. Recursos seriam alocados de forma aleatória, com base em caprichos burocráticos ou interesses políticos. A consequência seria o desperdício, a ineficiência e, inevitavelmente, a estagnação. Por isso, Mises defende que o lucro é essencial à própria noção de civilização dinâmica. Sem ele, reina o caos administrativo e a paralisia econômica, a crítica moral ao lucro, um erro filosófico e prático.
Muitos intelectuais, religiosos e políticos condenam o lucro com base em argumentos morais. A crença de que lucrar às custas da necessidade do próximo seria imoral é antiga. Remonta à filosofia estoica, ao pensamento medieval cristão e às ideias marxistas contemporâneas. Mas Mises desmistifica esse raciocínio. O lucro, numa economia de mercado, só é possível se houver consentimento voluntário entre as partes. Em outras palavras, não há lucro verdadeiro sem troca. E toda troca, no livre mercado, só ocorre quando ambas as partes se consideram beneficiadas. Portanto, longe de ser imoral, o lucro é um dos maiores indicadores de cooperação voluntária e benefícios mútuos. Mises mostra que essa crítica moral ignora a natureza essencial da ação humana, a busca por melhora individual e cooperação racional. Quando o lucro é obtido por atender melhor os consumidores do que os concorrentes, ele reflete mérito, não exploração. O erro dos teóricos do lucro injusto. Vários economistas do século XIX e XX tentaram justificar a crítica ao lucro como forma de compensar injustiças estruturais. Mas Mises argumenta que essas interpretações caem por terra ao observarmos o mecanismo de mercado em ação. Se alguém lucra continuamente sem atender aos consumidores, outros concorrentes, motivados pelo mesmo desejo de lucro, entrarão nesse mercado e disputarão essa clientela. Essa concorrência constante impede que lucros se sustentem por mera inércia. A única forma de manter o lucro de forma perene é servir de maneira excelente. E aqui Mises é categórico. Se um sistema econômico pune o lucro legítimo e premia o privilégio político, ele está fadado à estagnação, lucro, monopólio e intervenção estatal. Mises diferencia de forma clara o lucro, oriundo da atividade empreendedora, e aquele derivado de monopólios artificiais criados pelo Estado. Subsídios, licenças restritivas, tarifas protecionistas e regulamentações que barram a entrada de concorrentes criam condições artificiais para o lucro, e esse lucro não tem legitimidade no livre mercado. Ele enfatiza que muitos dos ataques ao capitalismo na verdade são ataques a esses privilégios estatais, e não ao mercado livre em si. Onde há lucro garantido pelo Estado, há corrupção, não eficiência. Empresas que dependem da proteção estatal se tornam ineficientes, arrogantes e acomodadas. Mises nos lembra que o verdadeiro capitalismo é concorrência, inovação, incerteza e mérito. Não é privilégio institucionalizado, lucro e cálculo econômico. Sem ele reina o caos. O lucro não é apenas uma consequência, mas um pré-requisito do cálculo econômico. Em um sistema descentralizado como o mercado, os empreendedores precisam saber como alocar recursos de forma racional. E para isso, eles precisam de preços. Mas os preços, por sua vez, só existem quando há propriedade privada e lucro possível. Num sistema socialista, onde não há lucros nem prejuízos, não há forma de saber se os recursos estão sendo bem utilizados. Os gestores centrais decidem com base em suposições ou desejos ideológicos, não com base em sinais reais de mercado. Isso gera ineficiência, escassez e desperdício. Mises foi o primeiro a demonstrar, com clareza e precisão, que sem o sistema de lucros e prejuízos, o cálculo econômico é impossível. E sem cálculo, nenhuma sociedade complexa pode funcionar. A função social do lucro: bem-estar, liberdade e progresso. O lucro é mais do que um indicador financeiro. Ele é o motor da civilização. Ele revela onde os recursos são mais desejados, onde os talentos humanos devem ser aplicados, onde a sociedade mais precisa de atenção. Além disso, o lucro promove a liberdade. Porque sem depender do Estado, o empreendedor responde diretamente às demandas das pessoas. Ele é, portanto, mais democrático que qualquer burocracia, pois depende do voto diário dos consumidores, expresso nas compras e escolhas voluntárias. O lucro também está ligado ao progresso tecnológico. Sem a perspectiva de retorno financeiro, quantas inovações teriam sido deixadas de lado? Quantas curas, dispositivos, sistemas de transporte e formas de comunicação jamais teriam saído do papel? Cada avanço que conhecemos foi guiado pela expectativa de lucro. Mas o que é ainda mais fascinante, os maiores lucros vieram de servir milhões de pessoas. Conclusão: defender o lucro é defender a civilização. O capítulo 8 de Ação Humana
nos apresenta um dos argumentos mais sólidos e inspiradores já feitos em defesa do lucro. Para Mises, lucro é justiça, lucro é cooperação, lucro é mérito. O ataque ao lucro é, na verdade, um ataque à liberdade, à responsabilidade individual e ao dinamismo que faz a sociedade evoluir. Defender o lucro não é defender o egoísmo, é defender o direito de resolver problemas, de melhorar vidas, de criar valor onde antes havia apenas carência. Em um mundo de escassez, incerteza e constante mudança, o lucro é o nosso melhor guia. Ele sinaliza o que fazer, como fazer, para quem fazer e por quê. O empreendedor que lucra honestamente é o verdadeiro benfeitor da humanidade. E é por isso que, como nos lembra Mises, o lucro salva sociedades. Gostou deste conteúdo? Curta o vídeo para apoiar o pensamento crítico. Compartilhe com quem ainda acha que lucro é crime. Inscreva-se no canal Raiz do Capital e continue acompanhando a série Ação Humana, Raiz do Capital. Liberdade, mercado e conhecimento.